Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de História da Arte e dessa vez nós vamos estudar a arte barroca. A arte barroca que é uma espécie de oposição à arte renascentista. Para que nós possamos visualizar melhor, eu preferi colocar apenas os slides na tela e vocês vão ouvindo as minhas explicações e a minha voz. Sem contar que assim vocês se assustam menos, porque minha cara feia não aparece. Pessoal, antes de mais nada, espero que vocês estejam todos bem. Lembro a vocês que essa videoaula ficará à disposição de todos vocês na nossa plataforma. Vocês podem assisti-la quantas vezes julgarem necessário, ok? Quantas vezes vocês julgarem necessário, vocês poderão assisti-la, poderão pausá-la, copiar algum texto do slide que vocês julguem procedentes. Imediatamente após o slide, não se esqueçam, volte à plataforma e procurem fazer o exercício de fixação. Vamos começar então, gente. A origem do barroco. A arte barroca ela se originou na Itália no século XVII e o termo da palavra barroco, ela tem origem espanhola. Observa, ela se originou na Itália, mas a palavra barroco, ela tem origem espanhola, vem de barroco, que é aplicado para designar pérolas ainda não polidas, pérolas irregulares. O barroco ele vai romper com importantes conceitos renascentistas. Vai haver o rompimento com as noções de equilíbrio entre razão e emoção, da associação da arte com a ciência. O racionalismo vai ser substituído por uma grande emotividade e inspiração. O pessoal do barroco temia que esse equilíbrio entre razão e emoção, que o pessoal do renascentismo tanto pregava, acabasse com o passar do tempo pendendo para o lado da razão e a arte perdesse a sua maior motivação, que é a emoção. Então, os nossos amigos do barroco, eles vêm chutar o pau da barraca, vêm romper com essas noções de equilíbrio que eram tão propaladas pelo pessoal do Renascimento. Gente, as características gerais da pintura barroca primeiro, o monumentalismo, a grandiosidade, o retorcido substituindo a unidade geométrica, substituindo o geometrismo, a perfeição das formas e o equilíbrio do Renascimento. Então observa que realmente o barroco, com medo que a racionalidade, com medo que o cientificismo, com medo que o geometrismo acabasse expurgando das telas a emoção, eles se rebelam. E eles mantêm um estilo grandioso, afinal as pinturas renascentistas também eram grandiosas e monumentais no sentido de expressão e detalhismo, mas eles acabam com essa unidade geométrica, eles acabam com esse equilíbrio e substituem por um retorcido, por imagens que às vezes apresentam uma certa disformidade. Eles acentuam o contraste entre claro e escuro. O barroco vai se especializar numa técnica chamada tenebrismo, que nós vamos explicar mais adiante. Então eles acentuam o contraste entre claro e escuro, e expressão dos sentimentos era o recurso que essa técnica de claro e escuro acentuada desejava traduzir. Eles utilizam esse artifício em excesso do claro e escuro, bem mais que o esfumado dos renascentistas, para intensificar a sensação de profundidade, de dramaticidade que as telas procuram transmitir. Se nós pudéssemos resumir o barroco em poucas palavras, seria emoção, grandiosidade e monumentabilidade. A arte barroca também ela procura ser realista, ela não trata apenas da classe mais abastada da sociedade, ela procura retratar todas as camadas sociais. Nós devemos lembrar que o Renascimento ele era patrocinado e era a arte da cultura burguesa. Já o Barroco, uma verdadeira revolta contra
os nossos amigos renascentistas, eles vão caracterizar em suas telas todas as classes sociais. Todas as classes sociais são retratadas e eles trarão muito destas classes sociais para suas obras, colocando em cenas de santos ou cenas mais clássicas figuras do populacho de todo dia. Bom, os principais pintores barrocos são Caravaggio, Andrea Pozzo, Velázquez e Rembrandt. Não devemos esquecer, gente, que nós estamos falando dos principais. Claro que existem outros e alguns de grande importância, dependendo a nação que tu visite ou a nação que tu vá verificar os artistas, né? Mas os mais conhecidos mundialmente, cujas obras têm maior valor artístico em museus e também valor financeiro nos leilões, são as obras de Caravaggio, Andrea Pozzo, Velázquez e Rembrandt. Vamos falar um pouquinho de Velázquez. Diego Velázquez, ele nasceu em Sevilha, na Espanha, em 6 de junho de 1599, ou seja, século XVI, e foi um pintor espanhol, né, o principal artista que retratava os nobres da corte do rei Filipe IV, da Espanha. Era um artista individualista do período barroco. Ele sempre, quando falavam, tentavam enquadrá-lo no barroco, ele dizia que ele não era uma tela, ele não possuía enquadramento, ele pintava segundo o momento e suas emoções. Mas vocês vão ver que as características de Velázquez são impregnadas pela técnica barroca. Ele tem um período contemporâneo importante como retratista dos reis e dos nobres aí da Espanha também, que nós não podemos deixar de citar. Mas até mesmo nesse período contemporâneo, em que ele faz às vezes de retratista, nós vamos observar que ele usa e abusa das técnicas do barroco, apesar de, como eu já disse anteriormente, com seu individualismo de artista, negar que pertence à corrente barroca, negar que usa essas técnicas com frequência. Vamos continuar. Então, o Velázquez, ele é um dos principais artistas barrocos a usar o tenembrismo. O que é tenembrismo? Se vocês pegarem um artista, um pintor, ele pinta e cria suas obras sobre aquela tela em branco. Os criadores, os artistas barrocos, eles faziam o contrário. Eles pegavam a tela em branco, davam uma camada de preto e criavam suas obras em cima da camada em preto. Né? Essa característica de pintar sobre uma camada em preto, em escuro, ou seja, sobre um fundo escuro, se chama tenembrismo. E os nossos amigos barrocos faziam isso em busca do realismo, em busca de ressaltar os detalhes que ficassem à luz e ressaltar também esses detalhes, acentuando a sombra, o escuro, né? Então, o tenembrismo é um artifício utilizado pelos barrocos para a segunda característica que eles buscam com a avidez, que é o realismo, né? Então, deixar a obra mais real possível. Tá? Essas duas características são típicas do barroco e são usuais nas obras de Velázquez. Nós temos duas obras de Velázquez aí, As Meninas, La Sierra del Tablado, né? Vocês podem ver que assim como ele retrata cenas do cotidiano da nobreza, ele também retrata cenas populares nas suas obras. Vocês podem observar também que eles não abandonaram a perspectiva, não abandonaram as técnicas de sombra e luz. E a busca pelo realismo, antes os nossos amigos renascentistas, em seu detalhismo, buscavam a perfeição. Então, muitas vezes, os renascentistas, como é que eu vou explicar isso? Eles deixavam bonito o que na realidade não era tão bonito assim. Reza a lenda que, como no passado dos renascentistas não havia foto, e muitas vezes os casais de nobres
casavam seus filhos como se fosse um contrato, sem que eles se conhecessem pessoalmente. Os artistas renascentistas se incumbiam de fazer retratos, tanto do noivo quanto da noiva, que eram enviados, por exemplo, do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. Como os renascentistas buscam a perfeição da forma humana, eles retratavam nas suas telas o que havia de mais bonito nessas pessoas e, às vezes, para ressaltar o que havia mais bonito, eles criavam uma figura imaginária. Não foi raras vezes que no momento do casamento ou de conhecer a noiva, muitos dos nobres e dos burgueses, das famílias burguesas, os casais, o noivo ou a noiva, tomavam um susto quando contemplavam a realidade, que era bem avessa às obras, os retratos criados pelos nossos amigos renascentistas. Mas isso tudo para eu lhes dizer que com o barroco isso não acontece. O barroco procura mostrar, como nós já vimos, uma de suas características, a obra mais perto da realidade possível, e eles realizam obras para todas, retratam todas as classes sociais. Aí nós temos ampliada a obra de As Meninas, de Velázquez, né? É muito bonito, vocês podem ver que existe ainda a riqueza dos detalhes em busca do realismo, existe ainda o efeito de sombra e luz, né? Só que vocês podem ver que não é mais o esfuaçado, o efeito de sombra e luz que os renascentistas utilizavam era mais localizado. E aí nas obras barrocas, esse efeito de sombra e luz está em toda a parte da obra, né? É muito interessante isso. Bom, nós temos outra obra de Velázquez, que é a Vênus no Espelho, né, onde nós podemos ver que ele apresenta, assim como os nossos amigos renascentistas, o corpo nu, não com pensamento pornográfico ou para trazer a exoticidade. Não, o objetivo realmente dos barrocos era mostrar a realidade. No caso, se vocês observarem o corpo feminino de uma obra renascentista e o corpo feminino de uma obra barroca, vão ver que o corpo feminino de uma obra renascentista é perfeito, é mitológico, parecem aquelas ninfas saídas das matas aí da mitologia grega. Agora, o corpo feminino das obras do barroco, eles apresentam mulheres, às vezes com um corpo sem essa perfeição toda, ou magro demais, ou com um rosto não tão belo. Isso é a busca da realidade, ou a busca do realismo pelo barroco. Nós temos aí o retrato do Papa Inocêncio X, também uma obra em barroco. O barroco também tinha uma tendência de usar cores quentes, o vermelho, o dourado. Eles gostavam muito de fazer essa oposição. É o famoso monumentalismo, é a famosa grandiosidade que os artistas barrocos tentavam usar, de conquistar pelos olhos. Bom, gente, outro grande pintor é Caravaggio. O Caravaggio, ele é um pintor italiano, muito atuante em Roma, e o Caravaggio ele tinha um probleminha em Roma, ele era literalmente um alcoólatra, se metia em confusões, algazarras, tinha vícios, né? Ele é normalmente identificado como um artista barroco, mas existem alguns críticos de arte que discordam um pouquinho disso. Diz que Caravaggio tem um estilo todo próprio. As obras de Caravaggio são rudes, elas são duras, né? Bom, mas vamos mais adiante, vamos tentar entender mais sobre Caravaggio, até examinando suas obras. Vocês veem que as obras de Caravaggio, vocês têm aí a captura de Cristo, onde Judas beija Cristo. Vocês podem observar que ele abusa do tenebrismo, né? Essencialmente tenebrista, e ele também vai a fundo na pesquisa realista para fazer essa obra da captura de Cristo. Ele fez uma pesquisa de 2 anos em cima das faces semíticas, ou seja, das faces das feições do povo judeu, né? Aí nós temos o outro quadro de Caravaggio, né? Que é do nosso amigo Davi, quando mata o gigante Golias. E esse quadro foi muito criticado de Caravaggio, porque dizem que
intencionalmente para escandalizar a igreja, ele desenhou um Davi muito afeminado. Mas, de novo, gente, a emotividade das obras, não expressas em detalhes, mas expressas em ações, o excesso do escuro, da sombra, não só detalhes esfumados, como era no Renascimento, e essa pesquisa de caracterização que os autores barrocos, que os pintores barrocos tinham em busca do realismo é uma coisa fantástica. E se vê muito isso na obra do nosso amigo Caravaggio, que ganhou uma certa famazinha de tentar escandalizar nas suas obras. Por exemplo, o que foi questionado na obra da captura de Jesus Cristo é a maneira como Judas agarra literalmente Jesus, né, junto com a guarda romana, né? Vamos continuar. Essa é uma das obras que eu particularmente mais gosto do barroco, é minha preferida, é Narciso. Essa obra é lindíssima, na minha opinião. Ela tem uma expressividade fantástica. Narciso era um personagem mitológico que se encantou tanto com a própria beleza que, quando a viu refletida nas águas de um rio, ele se encantou com sua própria formosura e ali ficou prostrado até morrer de fome e de sede. Na realidade, Narciso é uma característica, tenta caracterizar um elemento, um sentimento da alma humana, que é a autoidolatria, que é a vaidade, que geralmente nos leva a ver a nossa singularidade e descartar a pluralidade do meio que nos vive e das outras pessoas, que nos impede de ver beleza, que nos impede de ver a racionalidade, a grandiosidade dos outros, ou seja, é aquele ser que olha para o próprio umbigo sempre, né? E para os seus próprios problemas, sempre para o seu reflexo, nunca olha ao lado, nem à frente, nem atrás. Bom, com estilo singular, né, o Caravaggio, como sempre, ele expressou forte realismo em suas obras, né, e grande parte das obras prevalecem os temas religiosos e mitológicos, é um tema mitológico. Assim, o fundo de suas obras era composto de cores escuras e muitas vezes confundiam os espectadores. Então, como ele exagera um pouco no tenebrismo, no efeito do escuro e do claro, às vezes as sombras tomavam mais a obra que a caracterização do personagem e da emotividade em si. No entanto, essa obra de Caravaggio é de singular beleza. Vocês podem ver que o reflexo o reflexo na água, se vocês observarem, ele não é belo, ele é feio, né? Então Caravaggio, ele aproveitou a mitologia sobre Narciso, mas deu uns toques pessoais nele, mostrando que às vezes a beleza é refletida, mas a verdade do reflexo não reflete a beleza, reflete o que existe no interior da alma do ser humano. Vamos continuar, gente? Então, nós temos aí o flagelo de Cristo, mais um escândalo de uma obra de Caravaggio, porque se vocês observarem bem, os personagens da obra têm feições de espanhóis, são perfeitos espanhóis, até os trajes são de um povo espanhol, e o Cristo está quase seminu, quase despido, né? Então essa flagelo de Cristo, apesar de ser uma obra magnífica na época em que foi lançada, ela causou um certo alvoroço dentro da igreja e dentro da sociedade tradicional. O nosso amigo Caravaggio tem como uma das principais características escandalizar. Bom, aí é uma das poucas obras de Caravaggio que não tem o objetivo de escandalizar, é a Êxtase de São Francisco. Essa obra de Caravaggio, encomendada pela igreja, ela retrata quando São Francisco tem a êxtase da visão do paraíso e desmaia, sendo sustentado por um anjo. Novamente o tenebrismo, né? Novamente o abuso da sombra, se bem que essa obra de Caravaggio ela tem um pouquinho mais de luminosidade, né? E ele usa nessa obra
uma sombra no anjo que vem da asa, então é uma peculiaridade, uma preocupação com detalhismo muito grande. E a figura de São Francisco de Assis, o rosto de São Francisco de Assis, foi um trabalho de pesquisa de Caravaggio em cima de um dos descendentes da família de Assis. A crucificação de Pedro, vocês sabem que a Bíblia fala claramente que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. No momento da sua crucificação, Pedro pediu para os seus algozes que o crucificassem de cabeça para baixo, porque se Jesus, o maior de todos, tinha sido crucificado de cabeça para cima, ele que era indigno, merecia era ser crucificado de cabeça para baixo. Então, exatamente o foi. Novamente, gente, essa obra causou um certo escândalo, porque as vestes dos que crucificam Pedro, elas se assemelham muito às vestes do povo espanhol, né? Então, novamente, se vê uma certa celeuma de Caravaggio em relação aos espanhóis. Essa obra ela foi banida por um tempo, porque ela era ofensiva ao povo espanhol. Afinal, é Pedro, o apóstolo, sendo crucificado, se vocês olharem bem, pelos espanhóis. É isso que ele quis retratar aí. O Caravaggio ele tinha uma certa celeuma, uma certa indisposição com os espanhóis. Vamos continuar. Nós temos um grande pintor barroco, Rembrandt, talvez o mais conhecido. Diziam que ele era o mestre da luz e da sombra. E Rembrandt realmente abusava disso. Ele foi um importante pintor e gravador holandês, é considerado um dos mais importantes pintores do barroco europeu. Ele vai nascer em 15 de julho de 1606, no século XVII, na cidade de Leiden, em Amsterdã, na cidade de Leiden, e faleceu em Amsterdã, em 4 de outubro de 1669. Bom, Rembrandt é muito conhecido, pela riqueza de detalhes de suas obras e pela grande dramaticidade, e expressividade que ele leva para essas obras. Ele abusa muito daquele estilo retorcido que a gente falou antes, E esse estilo foi o que caracterizou Rembrandt. A expressividade e forte dramaticidade é o que caracteriza, o que individualiza as obras de Rembrandt. Ele foi bem aceito durante a sua época, Ele sempre procurou, como todos os barrocos, caracterizar nas suas obras um intenso realismo, mas ao mesmo tempo com uma técnica mais refinada. Ele retrata cenas religiosas, cotidianas, não deixando, nunca abandonando os temas mitológicos e as paisagens. As principais obras de Rembrandt são Jeremias prevê a destruição de Jerusalém, 1630, século XVII, a lição de anatomia do Dr. Tulp, a descida da cruz, a ronda noturna, Aristóteles com busto de Homero, as três cruzes, o banho de Betesabé e o autorretrato com pinturas e pincéis. Nós temos aí a lição de anatomia do Dr. Tulp, onde o nosso amigo Rembrandt caracteriza o cientificismo renascentista, a busca pelo conhecimento e o funcionamento dessa máquina incrível que é o corpo humano. Vocês podem observar aí que essa obra é muito famosa e revolucionária, porque o corpo que aparece no quadro é de um marginal que havia sido condenado à morte por assalto à mão armada. Então, o Rembrandt, quando criou essa obra para caracterizar o cientificismo, para caracterizar a ciência, a medicina do século XVII, ele fez questão que a face do homem que estava sendo usado como cobaia, do corpo que estava sendo usado como cobaia não, porque estava morto, mas estava sendo usado para os estudos de anatomia, era de um assaltante. Ele fez questão de ressaltar a face do assaltante de tal forma que quando a obra saiu, muitos reconheceram o nosso amigo ali que estava servindo de estudo para os estudiosos cientificistas, os médicos do século XVII.
Nós temos também a Ronda Noturna, uma importante obra de Rembrandt. Novamente, a gente ressalta o realismo da obra, o tenebrismo. Ele é um mestre da luz e sombra. Vocês podem ver que as figuras em segundo plano, elas são esmaecidas num tom quase marrom, que as duas figuras que estão no primeiro plano, uma em preto e outra dourado, ele chama, através do preto da roupa de um dos componentes, a atenção sobre a figura em dourado, que era a figura mais importante que ele queria retratar nesse quadro, a Ronda Noturna. E aí a descida da cruz, uma descida em óleo, magnífica obra, quando o corpo de Jesus Cristo é retirado da cruz. Novamente, ele usa luz e sombra, e ele usa uma técnica chamada de envelhecimento, onde ele cria, através de alguns líquidos desgastantes, um efeito de desgaste nas cores da tela, né? Que dá esse tom lúgubre, um tom mais ou menos, não vou dizer escuro, mas uma luz pálida, né? Uma luz pálida. Vocês podem observar que a concentração da luz está na realidade no corpo de Jesus e naquele que o remove da cruz. Todo o resto está no obscurantismo, entre as sombras, entre a penumbra. Realmente Rembrandt era um mestre na técnica de sombra e luz. E aí, Aristóteles e o busto de Homero, na realidade é um autorretrato de Rembrandt, que era um profundo admirador de Homero, né? Homero, escritor grego, historiador. Gente, nós vamos falar agora sobre um importante artista renascentista, né, que é Poso, mas o Poso, ele na realidade, ele pertence, ele é um expoente da Igreja Católica, ele é um religioso. O Poso, ele tem mais fama, na realidade, dentro da arquitetura, né? E como crítico de arte italiana, ele era o crítico de arte da Igreja Católica, era aquele que escolhia os artistas que iriam servir a Igreja, né? Mas, claro que Poso foi muito conhecido, né, por seus afrescos, pinturas que ele fazia nas igrejas, né? E ele tinha uma técnica que ele chamava de ilusionística, né, que era a quadratura, no qual a arquitetura e fantasia se misturavam, ou seja, os seus afrescos, eles traziam para dentro dos ambientes arquitetônicos uma harmonia. As técnicas de luz e sombra que Poso usava eram do próprio ambiente. Então, antes de ele pintar um afresco, ele se preocupava em verificar a posição da luz, a posição do sol, aonde a sombra bateria, a que hora, se essa hora coincidiria com a hora da missa, com a hora em que seria feita o ritual religioso, e conforme a hora do dia, os afrescos de Poso tomavam uma nova conformidade na imaginação daqueles que os viam. Vamos continuar aqui. As principais características do seu estilo é a versatilidade, né? Foi uma das principais características desse artista barroco. Ele sempre tinha temas ligados ao cristianismo, né? É óbvio, afinal ele pertencia à Igreja Católica. Fez pinturas em tetos de palácios e igrejas, né? Onde ele parte para esse princípio que ele chama de ilusionística, ou ilusionista, que os efeitos de luz e sombra são fornecidos muitas vezes pelo próprio meio, né? Além de afrescos em tetos de igreja, ele também pintou e retratou nobres da época, né? Na área de arquitetura projetou igrejas e altares. No contexto histórico, sua obra estava relacionada com um período de contra-reforma religiosa, do qual a Companhia de Jesus teve grande importância. A Companhia de Jesus, gente, são jesuítas. Então o Poso, ele atuou nesse período da Contra-Reforma e ele tinha uma profunda admiração pelos jesuítas, fez parte inclusive da Companhia de Jesus. Esse é um dos afrescos de Poso sobre um teto, né,
de uma capela, e vocês podem ver que ele abusa da profundidade e da caracterização retorcida, efeitos retorcidos. Como essa é uma imagem, nós não podemos mostrar o que existe melhor na obra de Pozo, que é essa ilusionística ou ilusionista, que essa obra muda de nuances, muda de características, conforme é banhada pela luz e pela sombra do meio ambiente. Lindíssimo, essa é a Anunciação do Senhor. Nessa obra vocês podem observar que ele usa a sombra localizada, né? A sombra se concentra mais na parte direita superior da obra, enquanto a luz recai sobre maneira mais acentuada sobre o rosto da Virgem Maria. O anjo apresenta uma característica inovadora para a época. As asas do anjo têm detalhes em azul, as asas dos anjos sempre eram retratadas em branco para indicar a pureza, né? Mas o nosso amigo Pozo aí inovou com as características das asas com a tonalidade azul. De novo, a dramaticidade, a emotividade. Gente, se os quadros dos renascentistas queriam expor perfeição de detalhes, perfeições de forma, de tal forma que eles usavam a matemática para construir as suas obras, os nossos amigos, os barrocos, são exatamente o oposto. Eles querem que o quadro transfira aquele que os vê a dramaticidade. Por exemplo, é fácil ver a consternação, a surpresa e ao mesmo tempo a reverência de Nossa Senhora ao contemplar o anjo e receber a notícia que ela seria a progenitora de Jesus Cristo. Mais um afresco do nosso amigo Pozo. Ele abusa das formas retorcidas, ele abusa da perspectiva em altura vertical, e ele fazia uma coisa bem interessante também dentro da sua característica ilusionista ou ilusionística, dependendo de como queira proferir, que era muitas vezes fazer com que as pinturas acompanhassem o alongamento das colunas. Daí parecia que a pintura fazia parte da coluna, e quando tu olhava para cima parecia que não havia mais teto, parecia que estava vendo o céu. E é exatamente o que esse afresco tenta transmitir. Sempre lembrando que a ilusionística dele se baseia na sombra e na luz do próprio meio ambiente. Gente, aqui encerramos a nossa apresentação sobre os pintores barrocos mais importantes, mais conhecidos. Espero que vocês tenham gostado. Faço votos que vocês tenham gostado. Espero que, ao terminar essa apresentação, vocês voltem para a plataforma e façam os exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação são muito importantes, certo? Muito obrigado a todos, agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado da aula. Como professor, eu sinto muita falta dos meus alunos e da presença dos meus alunos, mas no presente momento nós temos que nos contentar com videoaulas, então vamos tentar fazer da melhor forma possível para o agrado de vocês e para o aprendizado de vocês. Que Deus os abençoe e que todos fiquem bem.